Hey folks! Vamos lá, 365 dias de tridimensionalidade. Hoje nós vamos começar a abordar a gestação sob a ótica da tridimensionalidade. E por quê? Lembra quando eu falei naquela parte de o profissional do século XXI, personal do século XXI? É uma das características, habilidades que o profissional do século XXI tem que desenvolver era o nicho. Lembra nicho? A tendência é que o nosso mercado, que a nossa aplicação profissional se desenvolva mais através de nichos. E um ótimo nicho que é muito pouco e mal explorado é a gestação. Assim, eu conheço pouquíssimos trabalhos bons de gestante e pouquíssimos trabalhos nichados relacionados à gestante. E um não casa com o outro, tá? O que eu conheço que é nichado não é bom, e os caras que eu conheço que são bons, as coisas que fazem um bom trabalho, elas não são nichadas. Elas não escolheram trabalhar só com gestante, elas também trabalham com gestante. Deixa eu começar a abordar um pouquinho. Hoje nós vamos abordar a pré-gestação. E por que a pré-gestação? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas pô, por que pré-gestação? Nós estamos falando de gestante, a pessoa não está nem grávida, nós vamos abordar isso por quê? Eu acho que nesse quesito aqui a gente tem que abordar a pré-gestação como se fosse um planejamento. Por quê? Porque uma vez grávida, a gente vou colocar mas eu nunca vou estar grávida, mas de alguma forma fica mais fácil de entender. A gestante começa a performar, e essa performance só vai aumentar até que ela atinja um pico, que é o pico na hora do parto, mas depois ela também não cessa, ela continua num alto nível ali por pelo menos 2, 3 anos. E a pré-gestação acaba sendo um patinho meio feio, meio desprezado, porque a gente não pode prever com certeza, tirando as coisas aí de in vitro, mas assim, gestação normal, natural, a gente não consegue prever que vai dar tudo certo e vai engravidar. Hoje, no máximo que a gente consegue prever é que não vai engravidar, e olha lá que as pílulas de farinha aí às vezes me desmente, né? Mas o lance é o seguinte, eu costumo fazer uma analogia até pra gente entender qual que é a necessidade dessa preparação. Você imagina que chegasse um cara aqui sedentário, ele tocasse a campainha aqui na Samurai e falasse assim pra mim: ô Samura, tudo bem e tal, sei o que, legal, quero me treinar, quero fazer a preparação física, legal, qual é o seu objetivo? Ah, meu objetivo é escalar o Everest. Eu falo, pô, que legal, cara, escalar o Everest. Quando você tá pensando, semana que vem? Eu falei, pô, então você já tá treinando, né? Você só veio aqui fazer essa semana, mas já tá acostumado a treinar. Não, nunca treinei na vida, nunca fiz nada, eu vou simplesmente escalar o Everest. Eu ouvi falar que era bonito, que é o ponto mais alto da Terra, eu queria saber como é que é a vista lá do ponto mais alto da Terra. Vai falar, bicho, você tá maluco, cara? Não tem como você fazer isso, cara. Pra você escalar o Everest, pra você ter uma ideia, pra escalar o Everest leva em torno de um mês. Porque tem toda uma aclimatação logo que você chega, depois tem subidas e descidas. Você não sobe o Everest assim, num tiro. Você sobe um pouco, desce um pouco, aclimata, sobe, aclimata um pouco, aí desce um pouco, reaclimata e sobe, vai descendo, sobe, até um dia que você dá um pico, que você vai chegar no topo, até sair da Terra aqui, ó. Você vai chegar no topo e nesse dia você vai e volta, você não pernoita lá em cima de jeito nenhum. Chega, subiu, olhou, beleza, lindo e desce, né? Até tem umas piadas infames quanto a isso, mas eu que adoro alpinismo, acho essas piadas infames mesmo. Mas vamos rir, né? Rir é melhor do que chorar. Então só pra isso, assim, tudo leva um mês. E até a descida também não é um tiro, vai descendo de uma vez, vai lá no acampamento 1, no 2, aguenta um pouco, desce pro acampamento 1, segura mais um pouco, sabe? Assim como mergulho, você não sobe e desce de uma vez, tudo tem um processo, o alpinismo é a mesma coisa. Então você não quer aceitar que alguém fizesse isso. Uma gestação tem 9 meses, e ainda a mulher ainda fica envolvida aí com uma criança de colo por pelo menos 2 a 3 anos depois do parto. Então não estamos nem falando de um mês, estamos falando de vários meses onde a gente vai ter que performar. E outra, é 24 horas por dia. Então não dá para falar assim, eu vou me preparar e aí eu consigo desempenhar por 10 horas, outros 14, aí eu simplesmente me livro da barriga, põe ela ali no cantinho, não uso, não, a barriga tá ali. Você até pode melhorar a tua posição em relação à gravidade, mas ela vai estar ali e vai exercer uma influência em você. Então por que a pré-gestação passa a ser interessante nessa hora? Se a gente olhar para essa analogia do Everest, simplesmente porque se você vai performar em alto nível e por muito tempo e com risco de vida, você não pode simplesmente descartar uma preparação. E assim, uma vez que a mulher engravida, o nível da capacidade de preparação agora muda muito. Então a gente pode e deve continuar o treinamento ao longo do processo de gestação, mas a gente não pode fazer já um monte de coisa, ou vai ter que reduzir muito a carga de trabalho. E se a pessoa já é sedentária, você reduz o quê? Você já não tem o que fazer, começa a complicar muito. Então se você sabe que você vai querer engravidar, e hoje em dia as mulheres são mais planejadas com isso, os homens, as famílias, elas tendem a se planejar, não é mais por susto como acontecia no passado. Então as pessoas chegam e falam assim, porra, eu tô pensando em engravidar no ano que vem.
Pô, tem um ano para me preparar? Cara, tem que ser feito um planejamento para desenvolver alta performance em vários campos. E quais seriam esses campos? Olha, coordenação. Quem não é coordenado gasta energia à toa. E quando você estiver na demanda de uma barriga muito grande, a gente não pode abrir mão dessa coordenação, porque eu não posso ficar desperdiçando energia. Eu tenho que ter mobilidade, principalmente ao longo da gestação, mas pro parto e depois para brincar com uma criança, porque criança é tudo lá embaixo, tudo no chão. Força, afinal, vai desenvolver uma barriga, a barriga desenvolve para frente, ela sobrecarrega toda a nossa cadeia posterior. A gente ganha peso e depois tem que ficar carregando criança de colo um tempão, ou seja, tudo isso aí tem que ser desenvolvido. Potência, tudo, às vezes com criança, assim, tudo muito rápido para baixo, a criança vai cair, você corre para pegar, ou seja, potência sempre é interessante desenvolver. Fazer uma avaliação dos movimentos para saber se a pessoa já faz compensação. Porque se ela fizer compensação em uma gestação que, em média, vamos colocar, a mulher aumenta uns 15 quilos, tá, sei que tem menos, a mulher aumentou 9, mas tem mulher de 20, 22, 23, 30, então vamos colocar 15. Imagina que você já tem detectado um padrão de movimento irregular, uma supercompensação, põe 20 quilos em cima, põe 15 quilos em cima. E outra, esses 15 quilos não vem num pace assim ao longo do tempo. Tem mês que vai 3, 4 quilos, aí outro mês mais 3, 4 quilos, porque demora um pouquinho para aumentar, mas quando aumenta, aumenta de uma vez. Então, às vezes a pessoa não está nem preparada para essas coisas. Então, tem várias demandas, respiração, já começar fazendo trabalho de respiração, meditação, se pensar em parto, todas essas coisas. Então, tem que ser enxergada a pré-gestação como um preparo. Isso, do ponto de vista comercial, se você tiver alguma cliente, conta essa historinha que eu contei para ela. Cara, você vai estar pensando em ser grávida, em engravidar, vamos fazer um trabalho legal junto, sério, profissional. E se você já é uma autoridade nisso, você é o profissional do século XXI. Beleza? Bom, tinha mais um monte de coisa para falar, mas meu tempo esgotou. Amanhã eu volto para falar do primeiro trimestre da gestação. That's all, folks!